Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias, edição de domingo 29 de janeiro de 2023. Momento de olharmos para os destaques do dia. Geraldo Carvalho notifica Sandura Ambrósio por acusação de assassinato. Banco de Moçambique defende inovação como meio para maior inclusão financeira no país. China registra 6.364 mortes da nova vaga da pandemia da Covid-19 em uma semana. Adeptos dos Mambas acreditam que a falta de motivação financeira influenciou na derrota dos Mambas. São notas de destaque para a presente edição do Telenotícias. O chefe regional da implantação da zona centro do Partido Renamo, Geraldo Carvalho, notificou na Procuradoria da cidade da Beira, Sandura Ambrósio, por acusação de assassinato. Tudo começou quando o membro do Partido Resistência Nacional Moçambicana, Sandura Ambrósio, convocou a conferência de imprensa alegando que paira uma perseguição para lhe assassinar no seu partido, mencionando o envolvimento de Geraldo Carvalho como um dos integrantes no esquema. Se tivesse democracia, não podia me perseguir para me matar. Está aqui Gundana, está aqui o Rei, está aqui Carvalho. Já fizeram mapeamento na minha casa para executar os seus planos. E eu estou pronto. Com estes pronunciamentos, o chefe regional da implementação da Zona Centro, Geraldo Carvalho, mostrou-se indignado pela acusação, tendo recorrido à Procuradoria da cidade da Beira. O senhor Sandura Ambrósio faz uma acusação contra a minha pessoa, sendo uma das pessoas que esteja a pretender o assassinar. Vai mais longe dizendo que já teria mapeado a residência dele, com o efeito de poder lhe assassinar. Fala também no mesmo noticiário a que foi publicado pelos órgãos de comunicação social sobre Esquadrão da Morte que quer o assassinar, envolvendo a minha pessoa no meio de outros 2 colegas. Eu, entanto, que Geraldo Carvalho, resido aqui na Beira, onde a entrevista foi dada, tomei a liberdade que me é protegida por lei, meter a queixa à Procuradoria, com o retrato dos jornais, assim como com o disco que contém as imagens ou a filmagem do que o senhor Sandura Ambrósio falou nos órgãos eleitorais, nos órgãos de comunicação social. Carvalho pede que a justiça seja feita face à acusação do membro da Renamo, Sandura Ambrósio. Queremos que a justiça seja feita. O senhor Sandura Ambrósio venha aqui provar por A mais B onde que eu queria o assassinar, com que base ele acusa em ter o mapeado a casa dele. Portanto, não reagi desde a altura que isso se tornou público. Hoje é o momento certo, usando direitos de ser cidadão moçambicano e de acordo com aquilo que é a Constituição que me protege e protege a todo cidadão moçambicano, recorri à Procuradoria da cidade para me queixar, de forma que o Sr. Sandura prove isso. Faça essa acusação, é preciso saber que, para além de ser cidadão, sou pai, sou chefe de família, sou responsável, tenho a minha reputação, tenho aquilo que é a minha integridade, a minha personalidade. Vejo que a minha personalidade, a minha integridade, a minha reputação está beliscada, porque várias pessoas, incluindo as pessoas que estão fora de Moçambique, estão preocupados, ligam para mim para procurar saber de facto o que está a acontecer. Porque isso não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma pessoa qualquer encheu barriga ali com chima e tepo e bacalhau, chama a imprensa e começa aí a dizer que fulano X está para me matar, fulano X está para me matar, sem matérias, sem substâncias. Só porque quero contentar uma e outra coisa, não sei qual é o alcance disso, mas sinto beliscado. Quero ver reposta a minha dignidade, a minha integridade, assim como aquilo que é a minha reputação como cidadão, pai e responsável.
Eu não posso tirar conclusões precipitadas, nem posso fazer o julgamento, nem posso eu aqui assumir que ele tenha falado isto por aquela motivação, por ter sido ou não um membro da Renamo. A verdade é que ele está a acusar o cidadão, Geraldo Carvalho, pai de família, responsável de família e responsável no partido onde estou, de um assassino. Do nada, sem mais nem menos. Então eu acho que é por aí que as próprias entidades de justiça devem trazer à tona aquilo que é a realidade. Se há motivação ou não há, só ele que pode dizer, eu não sei. A nossa equipa de reportagem da FTV promete trazer o pronunciamento de Sandura Ambroso face à notificação da Procuradoria da cidade da Beira levantada por Geraldo Carvalho. Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. A Liga da Juventude do MDM arrancou neste fim de semana com a preparação da vitória de Dondo através da realização da terceira edição do Retiro, com vista a fortificar as bases. A Liga Provincial da Juventude do Partido Movimento Democrático de Moçambique em Sofala está reunida na cidade de Dondo no âmbito da realização da terceira edição do Retiro com o lema Juventude Unida, Coesão e Rumo à Vitória, com vista a preparar próximos pleitos eleitorais. Na ocasião, Filemone Muxanga, presidente da Liga da Juventude Provincial do MDM, disse que já estão criadas condições neste ano para levar o município de Dondo. A juventude está aqui para definir estratégias de modo que nós possamos arrancar o município de Dondo. Porque já basta, já chega o quanto ficaram. Agora é tempo dos munícipes usufruírem aquilo que é deles. Com este retiro, a juventude do MDM pretende que todas as vilas ou cidades municipais da província passem a ser governadas por MDM, uma vez que o partido Galo já está a governar a cidade da Beira, quer a vizinha Dondo esteja nas suas mãos a partir do próximo ano com a vitória nas próximas eleições municipais, garante Muxanga. Tanto mais que escolhemos esse distrito porque está mais perto. Nós vimos que, afinal de contas, nós somos capazes de governar esse município de Dondo. Tanto mais que, se for a notar, a tamanha qualidade da juventude que nós trazemos, de modo que nós possamos discutir essas ideias, essas estratégias para arrancar a cidade de Dondo. Ainda recordar que só por causa desse retiro, o partido no poder veio nos intimidar, mandar polícias para aqui, a dizer de que nós deveríamos fazer um pedido para o Conselho Municipal, de modo que possamos realizar um retiro. Nós, como um partido político, para reunir ou para ter uma formação, não precisamos de nenhuma autorização. Simplesmente nós informamos que nós vamos ter um evento X e foi o que nós fizemos. Por seu turno, Delton Fondo, membro da Comissão Política da Liga da Juventude da província de Sofala, salientou que o MDM tem a ambição de levar todas as autarquias existentes no país. A ambição do MDM é levar as 53 autarquias existentes, porque vamos concorrer em todas elas e provavelmente as 10 mais autarquias pareçam 10 criadas ou que serão criadas a partir desta eleição que se avizinha. Então nós vamos concorrer e quem entra no jogo é pensar em vitória, concorrer para levar todas as autarquias. Nós não temos definição de esta autarquia, todas as autarquias nós queremos, vamos concorrer e queremos ganhar. Na mesma senda, Fundo apelou à juventude do MDM de Dondo nos seguintes termos. Garantir aos jovens que estejam atentos. Agora vamos iniciar ou iniciará o processo de recenseamento eleitoral e que a eleição começa a se vencer no processo de recenseamento até a votação. Então, quero pedir aos jovens daqui do distrito ou da cidade de Dondo para que vão se recensear sempre nos primeiros dias de recenseamento, porque sabemos que há artimanhas. Primeiros dias eles mobilizam os seus membros para recensear e depois de ver que os seus membros estão todos recenseados, há problemas sempre do sistema, não há sistema e não há recenseamento. Então, quero pedir a todos os jovens daqui do distrito de Dondo que vão ao posto de recenseamento sempre, logo nos primeiros dias que irão abrir os postos de recenseamento. A realização do retiro conta com a presença dos jovens dos 13 distritos da província de Sofala, que carregam ferramentas necessárias para a implementação dos conhecimentos nas suas localidades. Digo que estamos a aprender uma boa coisa. De antemão,
é um senso de reflexão para começar e troca de experiência com vista a ganharmos as eleições de 2023, assim como 2024. Me sinto muito bem. Para mim é uma vitória alcançada. Estamos aqui a trocar, estamos numa troca de experiências em que cada um vem com a sua realidade do seu distrito. Nisso é uma estratégia para nós, para podermos vencer as eleições de 2024. Aqui há muitas experiências que estou a adquirir e vou também contribuir com os outros que estão lá, essa experiência. A realização da terceira edição do Retiro na província de Sofala, concretamente no distrito de Dondo, teve duração de 3 dias. A partir da cidade de Dondo, as imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. Do centro do país, seguimos com outras notas informativas ainda na atualidade nacional. Mais de 5 mulheres foram assassinadas pelos seus parceiros só no mês de janeiro do corrente ano. Especialistas em saúde mental dizem que homens que matam suas parceiras sofrem de alguns problemas psíquicos. Nos últimos dias, o lar tem sido apontado como um lugar perigoso para as mulheres. Em tempos remotos, era frequente a violência física, mas, de uns tempos para cá, os homens não só agridem fisicamente as suas esposas, mas também as matam. No início do presente ano, já foram reportados mais de 5 casos de mulheres assassinadas pelos seus parceiros. Um dos mais recentes casos partiu do bairro de Chamanculo, na cidade de Maputo, onde um segurança teria matado a sua esposa com recurso à arma de fogo, alegando falta de entendimento no lar. Opiniões não comungavam, aquilo que eu quero era não é, mesmo ir na família não é. Então eu sou atirador, onde trabalho com arma, né? Eu não havia outra coisa. Ontem, dormimos 2 horas de madrugada, ela já estava na minha casa, tinha blindado a casa, então eu já não tinha como. Ainda no mesmo mês, um homem assassinou a esposa a facada em casa dos sogros. Apesar destes atos serem protagonizados, na maioria das vezes, por homens, estes repudiam violência contra a mulher e dizem que a conversa é a melhor forma para sanar os problemas. Primeiro dizer que é muito mau, né? É lamentável ver vidas a serem tiradas de forma macabra, como tem acontecido. Mas eu penso que isso parte da falta de diálogo nas famílias. Digo isso porque hoje em dia as pessoas dialogam menos e acaba dando nisso. É uma atitude condenável, porque nada justifique o assassinato, nada justifica o homicídio. É uma vida humana. Para mim, isso aí é falta de entendimento entre marido e mulher, falta do amor. Quando dentro de 2 casais tem que haver o amor, senão o amor, a traição também conta. A violência contra a mulher é antiga e também é combatida faz muito tempo. No entanto, em vez de diminuir, parece que tende a aumentar. Tentando perceber o porquê desta atitude por parte de alguns homens, a nossa equipa de reportagem contactou algumas psicólogas. A saber, Selma, esta afirma que as pessoas que tendem a cometer este tipo de crime podem estar a sofrer de algum problema psicológico. Muitas vezes é porque este indivíduo passou por situação de trauma, são traumas da infância que não foram superados, e porque não superou esses traumas da infância tem um déficit ali. Então este déficit, enquanto este indivíduo não tiver um acompanhamento psicológico ou de um profissional de saúde mental, ele não vai perceber que está a cometer um crime, não vai perceber que está a cometer uma violência e vai vivendo de acordo. De vezes em quando nós percebemos que violou alguém, por exemplo, sexualmente, e porque foi descoberto, acaba tirando a vida daquela pessoa porque
viu, conhece e vou ser exposto. Então, para não ter esta exposição, vou tirar a vida desta mulher. Muitos casos de violência depois da sexualidade, muitas vezes, quando se mata alguém depois de ter violado, é mesmo por causa disso, e algumas vezes até é uma espécie de encomendas, muitas vezes vai, porque aconteceu isto comigo e porque aconteceu, eu preciso que mates a fulana, mas antes de matar, a violenta sexualmente, por exemplo. Então são casos que precisam de ser analisados, são casos que precisam de ser estudados, porque estes indivíduos muitas vezes precisam de um apoio psicológico. Não obstante, a psicóloga Luísa Contente destaca que numa relação, existem sinais que mostram que o parceiro é violento e que é preciso prestar atenção. Ciúmes, a falta da empatia. Além de falta de empatia, também temos o excesso do álcool e o autoestima baixo. Então, são vários motivos, mas principalmente está com o indivíduo. É um homem muito ciumento, é uma pessoa com autoestima muito em baixo, é uma pessoa que não consegue pôr-se no lugar de uma outra pessoa, então acha que a melhor solução é resolver desta forma. Quando é um casal, se a esposa começa a ver esses sinais de que tem um marido muito agressivo, porque se o esposo é agressivo, é ciumento, ele automaticamente acaba sendo agressivo. Então são esses sinais que a esposa deve ver e começar já a pedir alguma ajuda. Há casos em que o homem mata sua parceira e comete suicídio. O Forquilha aponta a ansiedade, a angústia, a tristeza e o ciúme excessivo associado à vida financeira como principais fatores que levam a estes atos macabros. O que está aqui, penso fundamental, são os problemas por detrás, não é? Se formos a falar, por exemplo, de assuntos que têm que ver com, suicídio e homicídio, tem vários aspectos aí, como o caso de ansiedades, angustias, não é? Como o caso de sentimentos de tristeza por muito tempo que não se resolvem, né, que não têm saída. Nos casais também encontramos assuntos de ciúme excessivo, por exemplo, uma tal desconfiança de que o meu parceiro relaciona-se com uma outra pessoa e por esta via, se calhar, eu estou em desvantagem econômica, estou em desvantagem em consideração, ou mesmo corro o risco de perder, digamos, um lar, um parceiro que eu tanto amo, que eu tanto gosto. Isto, às vezes, não controlado, pode terminar também com este tipo de violência, mas uma violência que a sua forma de ser feita acaba, portanto, terminando em homicídio ou suicídio também. Há dessas situações. Forquilha diz ainda haver um conjunto de valores desprezados até atingir o estágio de violência numa relação. Quando se fala de violência doméstica, eu penso que há um conjunto aqui de valores que depois foram se desprezando, quer dizer, os pilares desses valores não se mantiveram. Mas aqui valores sociais ou socioeconômicos que fundamentalmente estão em causa. As relações nos países de baixa renda, por exemplo, são muito duvidosas se estão aí porque é mesmo o amor puro ou porque existem alicerces materiais que fazem com que o amor esteja aí presente. Por exemplo, vai ver que muitas vezes o sentimento de que eu vou perder a casa, vou perder os bens, vou perder toda a gama do mundo social que eu criei e vou passar na pobreza, por exemplo, às vezes é este que motiva uma violência, não é? A violência resultante em morte é tratado agora como feminicídio. E segundo as psicólogas Selma e Luísa, é um crime que acontece porque certos sinais do parceiro ou do agressor são ignorados na relação. Em algum momento há sinais. Há sinais de violência doméstica, há sinais de violência familiar, mas muitas vezes não é percebido. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam camuflando esta situação. Esta violência acontece muito porque os sinais estão ignorados. Que as mulheres ainda têm algum receio de pedir ajuda porque ficam a pensar, mas meu marido irá preso.
quem vai cuidar dos meus filhos? Então, é esta situação que nós temos que ultrapassar. A violência contra a mulher é combatida em Moçambique e existem instâncias certas para fazer estas denúncias. Se você é vítima de qualquer tipo de violência, vá ao posto policial mais próximo e denuncie antes que seja tarde. O governador do Banco de Moçambique defende que a inovação tecnológica seja a melhor forma para a extensão dos serviços financeiros em zonas mais recônditas. O dirigente pronunciou-se no âmbito do lançamento da 4ª edição do Sandbox regulatório. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, procedeu na semana finda o lançamento público da 4ª edição do Sandbox regulatório, uma iniciativa que pretende dar resposta aos desafios impostos pela inovação tecnológica no domínio de serviços financeiros, e este ressalvou que o projeto se enquadra na implementação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016 a 2022. A 4ª edição do Sandbox regulatório enquadra-se no âmbito da implementação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022, que tem como objetivo, entre outros, aumentar o nível de acesso e uso dos serviços financeiros para a população moçambicana. Na mesma ocasião, o representante da Associação Moçambicana das Fintechs, João Gaspar, defendeu que o aumento de atores na área tem proporcionado mais soluções para os desafios locais. A rever os condicionalismos da utilização das infraestruturas informáticas em cloud no estrangeiro para o processamento de transações financeiras. Para outros setores de atividade já é permitido, mas para a área financeira não é. E, de facto, este condicionante tem impacto na inovação de serviços, na segurança das soluções, muito importante, e nos custos, que de facto influenciam as comissões depois pagas pelo cliente final. Esta questão do uso de soluções em cloud é considerado um fator determinante para a competitividade, quer a nível nacional, entre as nossas empresas, mas também como país a nível internacional. Zandamela ainda reafirmou que as fintechs não podem representar uma via para negligenciar os desafios ligados à estabilidade financeira e proteção do consumidor na conduta do mercado. Este projeto responde aos desafios impostos pela inovação tecnológica virada para os serviços financeiros. Contudo, a criação de condições que favorecem a inovação tecnológica não deve negligenciar os desafios ligados à mitigação de riscos, estabilidade financeira, proteção do consumidor e conduta de mercado. Seguimos com outras notas informativas. O secretário da Organização da Juventude Moçambicana, Silva Livoni, refuta a ideia de recenseamento militar ser visto como oportunidade de recrutamento de jovens para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Silva Livoni falava neste sábado durante a cerimônia de graduação da Wake Up. O recenseamento militar 2023 iniciou já há quase um mês em todo o território nacional, mas, desde lá, a adesão ao processo tem sido fraco por parte dos jovens e um dos motivos apontados é o recrutamento para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, no norte do país, fato que é refutado pelo secretário da Organização da Juventude de Moçambique. Existem narrativas e mitos que dizem que o recenseamento militar visa recolher os jovens para Cabo Delgado, o que não constitui a verdade, porque depois do recenseamento militar existem outras etapas, uma delas é a prova de classificação e seleção, que visa, portanto, apurar os aptos para o efeito e os inaptos. Os aptos também são submetidos a outras formas de exames até chegar à conclusão. Carlos Livoni diz que este processo serve de oportunidade para os jovens contribuírem para o desenvolvimento do país. Bom, nós, a Organização da Juventude Moçambicana, sentimos e vimos o recenseamento militar como uma oportunidade de os jovens moçambicanos contribuírem
portanto, para a cidadania, contribuírem para o desenvolvimento e integridade do nosso país. O recenseamento militar deve ser visto como uma oportunidade que os jovens têm de participação e cidadania. Deste modo, encoraja os jovens a aderir ao processo para gozarem das diversas vantagens que o processo traz. Portanto, queremos encorajar a todos os jovens que completam 18 anos até 31 de dezembro deste ano para poderem se recensear, mas também aqueles que durante esse período não puderam recensear por várias razões, a aproximarem o posto de recenseamento mais próximo da sua residência e realizar o recenseamento militar. Tem muitas vantagens, uma delas é a questão das oportunidades de emprego, que muitas vezes tem sido exigido a declaração militar. E quando tu não estás recenseado, não tens como ter esta declaração militar ou não tens a situação militar regularizada. A lei está lá, podemos ler e interpretar da melhor forma. Portanto, é uma oportunidade de estar aqui com os jovens da cidade de Maputo, a refletir sobre a questão do amor à pátria, numa altura em que o terrorismo no norte de Moçambique se faz sentir, e qual é o papel dos jovens da geração atual de continuar a defender a independência e a integridade do nosso país. O recrutamento militar prevê para este ano recensear mais de 220 mil jovens. Analistas do programa Debate Internacional da FTV, que foi ao ar este sábado, defendem que a recepção do ministro de Negócios Estrangeiros russo na África do Sul é demonstração clara de uma tomada de partido do país em relação ao conflito russo-ucraniano. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros foi recebido com protestos no início de uma visita à África do Sul, onde em Pretória, cidadãos ucranianos manifestaram-se com cartazes ofensivos. Contudo, a posição da África do Sul, sob o ponto de vista dos analistas do programa Debate Internacional da FTV, visa uma antecipação de possíveis alterações no xadrez político internacional, onde os BRICS aumentaram cada vez mais a sua influência. Porque se os Estados são movidos por interesses, os Estados fazem cálculos de custo-benefício de suas ações. E dentro desses cálculos de custo-benefício de suas ações, muitas das vezes os Estados vão desenhando cenários a curto, médio e longo prazo, em termos positivos, negativos, moderados. E para a África do Sul pode ser interessante perceber, ok, daqui a 5, 10, 15 anos, como é que estará a ordem mundial? E de que lado eu quero estar? Este interesse que a África do Sul tem hoje, ou o interesse que os BRICS estão a tentar mostrar, não só é um posicionamento para a legitimação daquilo que é a posição da África do Sul no conflito russo-ucraniano, mas é um posicionamento que demonstra claramente que o xadrez vai mudar, na medida em que a hegemonia norte-americana pode perder muita força a partir deste conflito que hoje assistimos, porque a China pode não ter mostrado de forma mais clarividente possível que está com a Rússia, mas ela está com os interesses dos BRICS, e isso é notável. E por outro lado, muitas nações no mundo já mostram esse posicionamento de neutralidade, mas que não é propriamente uma neutralidade própria, é uma neutralidade de cautela. E essa neutralidade que vai nos conduzir que a Ucrânia vai perder esta guerra, mas não é só a Ucrânia. Os Estados Unidos pode ser um dos maiores perdedores se tomarmos em conta a dimensão ou o pendor econômico ou o pendor de relações que vai perder a partir da saída desses países todos para uma posição mais acentuada ou mais ligada aos BRICS. Não obstante, o programa serviu também para fazer uma revisão de imprensa sobre a política brasileira. Esse é um discurso que talvez seja um bocado característico de Lula, porque a perspectiva que se tem sobre Lula é de ser um líder responsável, e esse discurso demonstra um bocado aquilo que se chama de fuga para frente, encontrar culpados para os problemas que nós enfrentamos, sem querer tirar a culpa que carrega o anterior presidente Bolsonaro. Agora, talvez o discurso de que o exército está bem é fundamentado mesmo por não ter ocorrido um golpe de Estado no Brasil. O que se esperava. O que se esperava. Então, o fato disso não ter acontecido manifesta essa institucionalidade e essa republicanidade do exército
brasileiro? Lula é propriamente progressista, com uma ligação própria sobre de um certo movimento sindical, e enquanto que Bolsonaro e seus apoiantes são cascas muito ligadas ao liberalismo econômico, muito ligadas ao conservadorismo. E o Brasil é um país feito pelas elites e pelas minorias sociais. Então, esse antagonismo claro e evidente próprio faz com que hoje tenhamos esse Brasil dividido. Porque se for a entender ou a acompanhar muito bem a política brasileira, vai perceber que existe uma certa elite que, na verdade, não suporta uma certa minoria social. E no meio disso tudo, há problemas muito ligados com o sexismo, há problemas muito ligados com o idadismo, há problemas muito ligados com o racismo, e esses problemas e o posicionamento político, ou seja, o posicionamento das elites políticas, determinam muito como eles vão se relacionar. O mandato do Bolsonaro mostrou claro e evidente que ele está do lado das elites que não apoiam, ou seja, do lado dos conservadoristas que não apoiam essa ideia de hoje muito ligada ao sexismo, que depois muitos chamam de homofobia, e é isso que conduziu muitas das vezes o mandato do Bolsonaro. Agora, o posicionamento de Lula é natural compreender o porquê. Isso mostra também a capacidade de controle que hoje ele possivelmente tenha ou queira ter. Mas é preciso perceber que essa normalidade deve ser acompanhada com medidas próprias. Bem-vindo a esse espaço de atualização da informação meteorológica e cambial. Vamos começar com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Olhamos primeiramente para a região norte do país, onde prevê-se para a cidade de Pemba uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 24 com céu limpo. Nampula vai registrar 31 de máxima, 21 de mínima. E para Lixinga prevê-se chuva acompanhada por trovoada, com uma máxima de 25 e mínima de 16 graus Celsius. Saímos agora para a região centro do país, onde para Quelimane prevê-se 35 de máxima, 19 de mínima. Pemba poderá registrar céu parcialmente nublado, com uma máxima de 33, mínima de 24, Tete 34 de máxima, 24 de mínima. E Chimoio vai registrar 32 de máxima, 19 de mínima, com previsão de céu parcialmente nublado. Saímos agora para a zona sul do país. Para Inhambane, prevê-se 31 de máxima, 23 de mínima. Xaixai, por sua vez, vai registrar chuva, com uma máxima de 31, mínima de 21. E por fim, Maputo poderá registrar uma máxima de 31 e mínima de 23 graus Celsius. Esta é a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Saímos neste exato momento para acompanhar a taxa do câmbio do dia de hoje. O dólar custa 63 meticais e 25 centavos a compra e 64 meticais e 51 centavos a sua venda. O rand custa 3 meticais e 66 centavos a compra e 3 meticais e 73 centavos a sua venda. O euro, por sua vez, custa 68 meticais e 49 centavos a compra e 69 meticais e 85 centavos a sua venda. E por fim, a libra custa 77 meticais e 8 centavos a compra e 79 meticais e 70 centavos a sua venda. Esse é o câmbio do dia. Saímos agora para uma curta pausa. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela.
jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente. As nossas casas não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 13, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias. Vamos agora olhar para a atualidade internacional. Depois que o Mali forçou a saída das tropas francesas no ano passado, o vizinho Burkina Faso fez o mesmo nesta semana, pedindo a Paris que esvaziasse sua guarnição no próximo mês. Com os sentimentos anti-França crescendo em muitas de suas ex-colônias na África Ocidental, Paris está sendo forçada a se afastar cada vez mais da região e repensar sua presença, dizem especialistas citados pela Euronews. Depois que o Mali forçou a saída das tropas francesas no ano passado, o vizinho Burkina Faso fez o mesmo nesta semana, pedindo a Paris que esvaziasse sua guarnição no próximo mês. A França já estava reduzindo suas tropas em toda a região do Sahel, que apenas alguns anos atrás somavam mais de 5.000, apoiadas por caças, helicópteros e veículos de combate de infantaria. Cerca de 3.000 permanecem, mais as saídas forçadas de Mali e Burkina Faso, bem como a República Centro-Africana ao Sul, no ano passado, destacam como os ventos anti-franceses estão ganhando força. Após o movimento de independência nas décadas de 1950 e 1960, Paris ainda intervinha regularmente nos assuntos domésticos de suas ex-colônias e por décadas manteve o domínio por meio de negócios e laços políticos sobre uma política não oficial conhecida como Franc-Afrique. Hoje, sua influência escolheu e enfrenta uma competição crescente da Rússia, mas sua presença militar permanente e a existência de moedas regionais comuns, sustentadas pelo Banco Central francês, são alvos de políticos populistas. O presidente angolano João Lourenço inaugurou nesta sexta-feira o primeiro centro de controlo de satélites do país. Sua principal tarefa é monitorar a atividade do satélite ANGOSAT-2. O país do sul da África lançou em outubro o principal satélite com a ajuda da Rússia. A inauguração decorreu na zona da Funda, em Luanda, capital de Angola, e dotada de meios técnicos e tecnológicos. Com o lançamento deste satélite e o seu comissionamento, Angola vai ganhar em todos os serviços, por isso, vamos melhorar as nossas telecomunicações e a nossa comunicação social e vamos também beneficiar deste importante projeto, disse o presidente João Lourenço. Assim, continuarão a ser feitos novos investimentos para garantir que as nossas telecomunicações contribuam para o desenvolvimento do país e dos serviços da nossa economia, não só da comunidade angolana, e já se disse aqui, ao nível da fibra óptica e, consequentemente, transmissão por cabo e investimento que estamos a fazer hoje para ligar Angola ao país vizinho, nomeadamente a RDC. Segundo foi revelado, o Centro de Missão e Controlo de Satélites é uma infraestrutura inteligente com múltiplas vantagens de emergência, capaz de garantir o seguimento, monitorização e operação de satélites, neste caso, o ANGOSAT-2. Em dezembro de 2017, Angola lançou seu satélite experimental ANGOSAT-1 ao lado do foguete russo
mas Moscou anunciou que havia perdido o controlo. Saindo da África, a China registrou 6.364 mortes por Covid-19 em uma semana, aliás. As autoridades afirmaram que 289 mortes foram causadas diretamente pela Covid-19 e nos restantes 6.072 óbitos, outras condições subjacentes também influenciaram. As autoridades afirmaram que 289 mortes foram causadas diretamente pela Covid-19 e que nos restantes 6.075 óbitos, outras condições subjacentes também desempenharam um papel. O número de mortes durante o período de 7 dias representa uma queda de quase 50% em relação aos 7 dias anteriores, quando foram registrados 12.658 óbitos. A última atualização das autoridades reporta quase 216 mil hospitalizados por Covid-19 a nível nacional a 16 de janeiro, dos quais cerca de 1.894 se encontravam em estado grave. Nas últimas semanas, foi questionada a veracidade dos números de mortes na China avançados pelas autoridades. A empresa britânica de análise do setor de saúde Airfinity estimou recentemente que se pode atingir as 36 mil mortes por dia durante as férias do Ano Novo Lunar, quando milhões de chineses viajam por todo o país. Durante a semana de feriados, foram registradas 308 milhões de viagens, mais de 23,1% do que no mesmo período em 2022, quando os limites de mobilidade estavam em vigor durante a política zero Covid. Após quase 3 anos de duras restrições, confinamentos e encerramentos fronteiriços quase totais que acabaram por se materializar em 5 protestos em várias partes do país, a China começou a desmantelar a política de zero Covid no início de dezembro. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 400 outras ficaram feridas num terremoto de 5,9 de magnitude na escala de Richter que atingiu o norte do Irão, notificaram hoje os mídias iranianos. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais 400 outras ficaram feridas num terremoto de 5,9 magnitude na escala de Richter que atingiu o norte do Irão, noticiaram hoje os mídias iranianos. O sismo ocorreu perto da cidade de Khoi, perto da fronteira com a Turquia, de acordo com o Centro Sismológico do Irão, que faz parte com a Universidade de Teherã. Até agora, as autoridades registraram 3 mortos e 447 feridos, informou o jornal Tehran Times. O porta-voz do Serviço de Emergência do país, Mojtaba Khaled, afirmou à televisão estatal que a eletricidade e a água foram cortadas em aldeias perto das cidades de Salmas e Khoi, próximo ao epicentro do sismo. Com essa notícia, saímos agora para a atualidade desportiva. A seleção moçambicana de futebol foi eliminada por Madagascar por 1-3 no jogo a contar para os quartos de final do CHAN. E os adeptos dos Mambas acreditam que a falta de motivação financeira influenciou na derrota dos Mambas. Apesar da derrota, Moçambique fez história. Pela primeira vez esteve nos quartos de final do CHAN. Os pupilos de Chiquinho Conde viram-se a perder logo aos 18 minutos, o que obrigou a seleção nacional a soltar-se mais, porém sem sucesso na finalização durante toda a primeira parte. Já nos últimos 45 minutos, com a seleção em alta, veio o balde de água fria, o 2-0 ao minuto 67. Sem pernas para correr atrás do marcador e com a ótima exibição do guarda-redes malgache Nina, Moçambique viu-se a sofrer o terceiro golo, com quem se previa o fim do jogo. Mas foi preciso o prolongamento para o capitão Isaac marcar o golo de honra, fixando o resultado em 3-1. A seleção de todos nós cai assim nos quartos de final do CHAN de Argélia 2022, numa semana também marcada
por problemas extracampos. Premiação de jogo. Como das outras vezes, os adeptos da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, mostram-se frustrados com o resultado do jogo frente a Madagascar, pois estes esperavam uma vitória. Eu esperava a vitória de Moçambique, era uma vitória certa, porque Madagascar não está capacitado para disputar com Moçambique ao mesmo pé de igualdade no que tange ao futebol 11. Esperava uma vitória. Infelizmente não aconteceu, por causa da união entre os jogadores, como posso dizer, sim. Falharam muito. Eu esperava que o Moçambique ganhasse, porque todo mundo estava à espera mesmo de ver Moçambique ganhar. Não só eu como moçambicano, até outras pessoas que não são, estavam à espera de ver Moçambique ganhar. A falta de motivação financeira é apontada pelos nossos entrevistados como sendo o principal motivo da derrota de Moçambique. Falta de engajamento nos jogadores que iam fazer o jogo contra Madagascar. Falhou, a direção falhou muito. Eu coloco o pé na pedra a dizer que o gestor, neste caso, refiro-me mesmo ao Faisal Cidade, falhou muito na gestão de um fundo que não existia. O fundo não existia, simplesmente apareceu. Cabia a ele pegar o mesmo fundo, uma parte do fundo, para mim é 50%, que desse aos jogadores, porque quem está a jogar são eles, estão a defender a nação. Nós devemos perceber que quando há um jogo de seleção, são pessoas que estão a representar uma nação e merece um respeito, valor e consideração. Então, para ti, de forma resumida, a falta de motivação financeira contribuiu com que os Mambas não chegassem, pelo menos, à final? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós vimos a prestação de Mamba desde o princípio, do primeiro jogo, segundo, terceiro, até chegar à fase em que a gente chegou. Aquele não é o Mamba que a gente viu a correr. A gente apostou tudo naquele jogo. Era tudo que a gente tinha. Pelo menos se conseguíssemos avançar para meias finais, já era de bom tamanho. Porque eles criam dinheiro, mas já que não lhes dão dinheiro, o que é que esperavam deles? Não é que eles não sabem jogar, eles sabem jogar muito bem. Porque para amostrar, faltava, não sei, 2 minutos, aquele gol que meteram. Do resto, para eles era cantiga. Eles não podiam fazer nada, porque sabem que o dinheiro veio, mas não foram dados. Então, o serviço dele é aquilo mesmo. O futebol é coletivo, nesse caso. Tinham que jogar todos juntos. Alguns nem sempre passavam a bola para o colega, outros falhaços por aí. É que a política deve parar de interferir no desporto. O desporto é desporto e o desporto é uma festa. E a política é um jogo, mas não é festa. A política tem que estar fora do desporto. Nós devemos priorizar mais o desporto, a harmonia, esse tipo de coisa. Quanto a Madagascar, segue em frente e vai defrontar nas meias finais o Senegal, a 30 de janeiro, no Estádio Nacional Nelson Mandela, em Argel. É com a derrota dos Mambas que colocamos o ponto final na presente edição do Telenotícias. Votos de continuação de uma boa noite. Acompanhe a seguir o programa Grande Reportagem. Até amanhã.